E hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos que vai entrar numa playlist aí no nosso canal, Motorhome V8, e no Instagram, onde nós vamos mostrar tudo sobre o processo de montagem dessa van. Nós estamos aqui hoje dentro da parte do baú de uma van, uma Ducato, né, Fiat Ducato 2024. Nós estamos aqui no período noturno, por esse motivo está um pouco escuro. Eu improvisei uma lâmpada aqui, né, para gravar esse primeiro vídeo para vocês. Nós estamos aqui numa Ducato 2024, praticamente 0 km. Para não dizer que não é zero, ela já rodou uns 214, 216 km, né? Vai ali, leva aqui. Hoje eu levei ela para pesar, né, na balança. Ela está com 2.090 quilos e eu gosto de fazer essa pesagem antes, né, com o veículo completamente vazio, original, antes de instalar qualquer coisa, né, do início da montagem do motorhome. E depois que ele estiver pronto, eu levo novamente e aí eu vejo o peso e subtraio, né, desse peso que deu 2.090 quilos hoje na balança, e nós vamos saber então quantos quilos nós acrescentamos, adicionamos no veículo. Esse veículo aqui, ele suporta, né, conforme o documento e manual, eu posso colocar até 1.300 quilos. Na conta do peso dele bruto, total combinado, que é 3.500, com o peso que deu hoje, diminuindo o peso que deu hoje, 2.090, eu teria 1.410. Só que aí tem os passageiros e tal, então estourando 1.300, mas eu acredito que não vai passar nem de 1.000. Vamos fazer o projeto de uma forma inteligente, uma forma bem pensada, para que possivelmente não passe nem de 1.000 quilos. É uma van bem bacana, né? Assim, a forma, né, as dimensões que ela tem, as formas de coluna, né? Já andei dando uma boa estudada aqui para poder montar o projetinho, e eu identifiquei que tem a estrutura interna dela é favorável, favorece, né? Até facilita em diversos pontos no processo de montagem. Então eu vou gravar outros vídeos ao longo da montagem até ela ficar completamente pronta. Eu irei trabalhar nesse carro sozinho, vou fazer toda a parte de toda a montagem, desde do revestimento térmico, a elétrica, a hidráulica, a instalação da placa solar, da painel solar, clarabóias, a parte de madeiramento, da marcenaria, a parte de acabamento. Então eu vou trabalhar praticamente sozinho nesse carro. É um carro novo, né? É um veículo que veio para montagem, nunca trabalhou, né? Não rodou, 0 km. Então, se você tem aí dúvidas e gosta desse tipo de conteúdo e está iniciando, tem vontade de montar seu próprio motorhome, aqui eu vou passar diversas dicas, porque montagem de motorhome é uma situação bem complexa. Diferente de que muitos possam imaginar, é bem complexo, porque aqui você trabalha com camadas, e muitas vezes as camadas se misturam. E aqui, depois que você põe uma camada, se você esquecer alguma coisa, aí fica difícil para você retirar aquilo para poder rever, né, refazer o que deveria ter sido feito antes. Então, das primeiras coisas que eu faço na montagem de motorhome, para quem segue o nosso Instagram, nós já montamos aí um Volare, né, um micro-ônibus, reformamos trailer, enfim. A montagem de uma van, ela é bem diferente da montagem de um micro-ônibus ou de um ônibus. Mas não vou entrar nesses detalhes agora. Aqui nós estamos numa van. E aqui, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é pesar, depois analisar onde a disposição da marcenaria, onde vai ficar a cama, onde vai ficar o banheiro, onde vai ficar o sofá, onde vai ficar a cozinha, onde vai ficar aí, com essa disposição a gente já consegue imaginar onde vai ser instaladas as janelas. No momento do madeiramento tem a forma de você amarrar, né, uma coisa na outra com os parafusos, tem a forma de você parafusar uma sequência para você fazer o possível para esconder bastante os parafusos, para não precisar usar aquelas tampinhas de parafusos. Eu não gosto. Eu gosto de um acabamento bem perfeito, com os parafusos escondidos. E não só a beleza, mas também a resistência, né, a durabilidade. Porque isso aqui é uma casa que balança,
é uma casa que está em constantes terremotos, né? Então ela balançando, não é igual uma residência fixa, que não sofre tantos abalos, não sofre abalos como um veículo. Então aqui é uma casa sobre rodas, então aqui você tem que ter essa preocupação. Não dá para você sair pendurando as coisas com chapinhas, com cantoneirinhas, com parafusinho, porque parado vai ficar tudo quietinho. Na hora que você andar com o carro, isso vai escangalhar, e aí uma porta não vai fechar direito, um armário, e aí começam os problemas. Então aqui o carro pode balançar à vontade, com essa montagem, que tudo vai ficar no seu devido lugar, sem mover nem 1 milímetro, nada. Então, nesse carro aqui, eu já marquei o chão, né, onde nós vamos fazer o madeiramento, mas isso aqui é uma marcação bem assim por alto, porque aqui ainda vai um assoalho, né, vai uma manta térmica, depois vai o assoalho compensado de 15, e que vai ser uma das primeiras providências aqui, né? Então eu vou, depois de madeirar o assoalho, eu vou refazer esse desenho com as fitas, tudo dentro das medidas que eu já tenho anotado, e na hora que você faz isso aqui, você tem que tomar muito cuidado, pensar muito em todos os itens, trabalhando em harmonia, porque, por exemplo, você coloca a pia aqui, essa pia vai ter uma geladeira por baixo, em frente vai ter um banheiro. Aí você tem que se preocupar com a dimensão da geladeira para saber se dá profundidade no móvel do gabinete da pia, e você tem que saber o tamanho da porta, porque na hora da porta abrir, se você vai conseguir abrir a porta completamente ou se ela vai esbarrar numa parede. E às vezes quando a porta da geladeira esbarra numa parede, você não consegue abrir a porta do congelador e não consegue ter um acesso perfeito, né, no interior da geladeira. Nesse caso aqui, se eu precisasse de um corredor para abrir completamente a porta da geladeira, que tem um pouco mais de 50 centímetros, esse corredor tem 48, eu teria que recuar o banheiro, porque aqui não dá para recuar, porque a geladeira já não daria profundidade. Então, até nisso você tem que pensar. Qual a solução? A porta, que vai ser uma porta retrátil do banheiro, vai ficar em frente à geladeira. Então, acessos rápidos na geladeira, você não precisa abrir 100% da porta. Ela abrindo aí 80%, 90%, você consegue acessar. Ah, mas precisou abrir a tampa do congelador? Precisa da porta da geladeira completamente aberta? Aí a porta do banheiro aqui está aberta. Aqui no motorhome, normalmente, 100% do tempo, quando o banheiro não está sendo utilizado, ela fica aberta. Então, a porta da geladeira vai abrir e vai conseguir abrir completamente por avançar um pouquinho por dentro da porta do banheiro. Isso não é gambiarra, vai funcionar 100%. Isso é você pensar na harmonização, né, de aproveitar todos os espaços do motorhome. E assim sucessivamente. Aonde vai passar o fio elétrico. Outra coisa que eu fiz logo em seguida, que eu marquei o chão. Aonde vai passar os fios, onde vai ficar os pontos de acendimento, as botoeiras de acendimento, onde vai ficar a tomada USB, aonde vai ficar os painéis, né, de nível de tanque de água, o botão para ligar inversor, o botão para ligar e desligar a bomba, toda essa parte 12 volts, onde vai ficar a iluminação, LEDs, por onde vai passar o positivo da iluminação, onde vai passar o positivo da USB, o negativo, enfim. E também saber a parte de energia, né, de 110, que vai ser o caso aqui, que é a de alternada. Aí você fazer essa marcação também. Normalmente o motorhome ele tem mais tomadas USB, no caso 12 volts, do que tomada 110 ou 220, porque é que você menos usa no motorhome, por conta da energia que você tem aqui, que no nosso caso é energia fotovoltaica e energias das baterias, que vão ser instaladas aqui. Mas detalhes dessas configurações vocês vão ver no decorrer do vídeo, na playlist, de acordo, cada vídeo vai focar num assunto aqui nessa montagem. Então esse primeiro aqui está ficando até um pouco mais comprido, porque é um geralzão. Então, feita essa marcação de onde vai ficar as janelas, preocupação dos locais, por exemplo, a van, ela abre a porta aqui e ela vem até aqui pro lado de fora. Então eu não posso botar uma janela aqui, porque eu posso abrir a janela, esquecer, dar uma pancada com a porta, quebrar. Então aqui não vai dar para ter janela nessa parede, tem que colocar do lado de lá. Por outro lado, eu aproveito aqui para fazer essa parte mais profunda da van, porque 2, 3 centímetros que eu ganhar aqui, nesse caso que a cama vai ficar nessa disposição, ajuda muito para a pessoa não ter que dormir com a perna encolhida. Aonde vai ficar os armários, aonde vão ficar os LEDs dos armários, aí como que vai, a parte da hidráulica, onde vai ficar as caixas d'água,
saber como que eu vou fazer a ligação dos canos, a parte do assoalho do box, onde vai ficar os furos dos ralos por conta de queda de água para lá e para cá, aonde eu vou passar a tubulação que vai alimentar, né, de água as minhas torneiras, o meu chuveiro, a duchinha higiênica, onde vai ficar a bomba, o acumulador de pressão, onde vai ficar aqui o aquecedor de passagem a gás. Isso eu já tenho tudo já no meu projeto. Essa harmonização toda. Depois que você discute tudo isso com você mesmo, para quem quer montar seu próprio motorhome, e aí você repassa isso diversas vezes na sua cabeça, diversos momentos você entra dentro do seu carro e fica olhando, imaginando, e lembrando, e anotando, marcando, toda hora eu venho aqui e marco alguma coisa. Então, antes de você começar a fazer qualquer coisa no seu motorhome, você tem que fazer isso, marcar o chão, marcar as paredes, aí deixa passar uns dias, pensa, às vezes você nem dorme direito, pensando, mas aquele negócio assim, que não vai dar certo, tem que mudar de posição, e você vai, a cada dia, otimizando, lapidando o seu projeto, para então, daí uma semana, 2, que você já está com tudo certinho, encaixado na sua cabeça, aí você inicia. E esse período, mas aí eu vou perder todo esse período fazendo pensando, otimizando? Não, você não está perdendo, porque nesse período você também está comprando as coisas. E aí você tem que aguardar chegar as coisas para você começar a execução. Então, quando normalmente você vai montar um motorhome, você fica aí os primeiros 15, 30 dias só marcando, pensando, comprando, esperando as coisas chegar. Então aqui a gente já vai começar pelo assoalho, em seguida a gente vai passar os fios da parte elétrica, depois as mangueiras da hidráulica, e feito isso, aí a gente já pode ir para o teto, colocar a clarabóia, colocar a placa solar, descer o cabo da placa solar, já pode colocar as janelas no lugar, e com todas essas etapas já não 100% feitas, vou dizer 80%, porque, por exemplo, a parte da elétrica toda a gente passa os fios, mas depois a gente tem que sair fechando os pontos, colocando os conectores, colocamos as luminárias, as botoeiras de acendimento e etc. Aí feito todas essas etapas, então a gente começa o madeiramento, que também tem uma sequência e uma lógica para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, gente, esse panorama, esse geralzão que eu queria passar para vocês. E se vocês têm curiosidade, se vocês querem aprender dicas valiosas, importantes para construir um bom motorhome, segue a gente tanto lá no Instagram quanto no nosso canal, que eu vou passar o que eu puder passar de mais mastigado, de mais detalhado, eu vou estar passando. Agora eu vou dar um geralzão aqui com a câmera para vocês conhecerem aqui o espaço que vai ser montado essa casinha móvel. Vai ficar show de bola. Então, aqui é o salão. Nós temos aqui a porta de entrada. Aqui nós teremos uma janela 50 por 35. Anotei aqui, parece um 25, mas é 50 por 35. Aqui eu vou ter uma bancada de pia, bem generosa, com um fogão que vai ficar de frente para a janela e quando essa porta for aberta, de frente para a paisagem. Aqui a gente pretende colocar os botões de iluminação e LEDs, no painel ali, mais ou menos por ali. Aqui nós teremos a geladeira. Aqui talvez uma TV, vamos ver, Aqui nós teremos uma cama de 1,20 de largura por aproximadamente 1,92 ou 1,93 de comprimento. O legal da Ducato, dessa Ducato, desse modelo, que ela é bem larga e ela não fecha muito em cima, como as Sprinters. As Sprinters ela é mais estreita embaixo do que esse carro e em cima ela fica mais estreita ainda. E aí depois que você monta, que você coloca os armários aéreos, isso tudo fica muito mais estreito. Então aqui eu achei bem interessante que ela fecha pouco a parte de cima. E esse carro ele tem várias colunas e por dentro são tudo com furos que você consegue passar cabos, Então ele te favorece muito. E ele tem esse recuo aqui, bem generoso, que dá para aproveitar. Nesse caso você pode fechar aqui e perder todo esse espaço, ou você pode fechar aqui. E aí você tem aqui uns 4 centímetros que você ganha mais dos dois lados. Então tudo isso você tem que pensar como que isso tem que ser feito para dar um bom acabamento. Porque tudo que você vai fazendo de parte bruta, você tem que ir pensando
você tem que ir pensando no acabamento, né? Então você já vai fazendo a montagem bruta com a visão lá na frente do acabamento. Olha, eu tenho que botar isso aqui primeiro porque eu tenho que parafusar, que depois eu tenho que colocar essa fórmica, ou essa fórmica eu coloco antes porque é o parafuso por trás, enfim. Você tem que conhecer tudo isso e ir fazendo esse passo a passo para ficar tudo perfeito, para não ter que fazer gambiarra depois. Porque quando você está montando um motorhome e você passa por cima das etapas, passa por cima das coisas e faz de qualquer jeito, depois começa aquela monte de gambiarra. E aí fica aquele motorhome todo gambiarrado. E outra coisa interessante que nós temos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa profundidade aqui dos dois lados, bem legal. Então vai dar para fazer muita coisa legal aqui, ó. O teto também, ó, tem essas travessas já. O teto também vai ser forrado, esse carro vai ser forrado com lã de vidro de 3,8 milímetros, ou seja, quase 4 centímetros, e um dos lados da lã de vidro é aluminizado, bem legal, dá uma boa acústica a lã de vidro, e também uma boa térmica, né? Então assim, é um carro que tem 3,40 de salão, né? Dessa parte daqui, a gente fala salão é dali até o fundo. E é um carro que tem praticamente 2 metros de largura interno, livre, né? Bem legal. Então é um carro que vai ser montado, ele, em seu documento, ele é documentado para 3 pessoas. Então inicialmente não vai ser retirado esses bancos aqui. E aqui atrás nós teremos espaço para uma cama de casal para um casal e uma terceira pessoa, ou nesse banco, se a gente conseguir bolar alguma extensão ali, né, nessa posição, ou até mesmo no chão, mas prioritariamente para um casal. Vai ter um banheiro bem legal, né, pelo tamanho da van, vai ficar num espaço bem legal, que vai dar para colocar o porta-pote, vai ter um porta-pote ali dentro, e não vai precisar daquela coisa de ficar enfiando o porta-pote para baixo de um outro móvel, arrastando para lá e para cá. Vai dar para botar uma piazinha pequena ali, para pelo menos escovar os dentes, vai ficar bem legal. Então é isso, galera. A montagem de motorhome não é tão simples, mas também não é aquele bicho de 7 cabeças. É só ter criatividade, atenção e pensar muito. Ó, eu já anotei aqui, ó, o que eu estou pensando em fazer aqui? Provavelmente a elétrica vai ficar aqui dentro com as baterias, inversor, carregador, de quadro de disjuntores embaixo do sofá da dinette. Eu pretendo passar um tubo aqui por dentro, eu vou tirar ainda esse aqui, que é oco aqui, passar um tubo para subir toda a fiação por aqui e descer também a fiação da placa solar. E aí daqui, ó, passa tudo por dentro, sobe por dentro aqui, vou colocar umas mangueirinhas e tal para não cortar o fio. E aí eu já consigo acessar o lado de cá, daqui eu consigo acessar com fios para cá, para LEDs, para TV, LED embaixo do armário, aí eu consigo também descer para geladeira, aí eu consigo descer para iluminação do porta-malas. Eu consigo dali também vir com ele para LEDs do lado de cá, a iluminação. Então assim, tudo isso tem que ser visto e tem que ser executado antes de começar a fechar as paredes, antes de fazer o acabamento. E aí no final, né, tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje, só na lata, vocês vão ver uma belíssima casa móvel. Segue a gente, curte aí, compartilha, se inscreva no canal para dar uma força, né? Faça os comentários, se tiver dúvida, lança a pergunta aí, e aí na medida do possível a gente vai colocando as respostas. Talvez não com tanta rapidez, porque aqui para fazer tudo isso, desde projeto, compras, execução, gravação de vídeo, edição, né, subir no canal, aqui são os funcionários são eu e mais eu. Então assim, é muita coisa para uma pessoa só, mas vai dar certo. Só ter resiliência, né, perseverança, que no final tudo dá certo. E se você duvida disso, dá uma olhadinha nos vídeos do ônibus aí, de como ele era antes aí no Instagram e como ele ficou depois de pronto, que vocês vão entender o que eu estou falando. É só ter fé e acreditar que você é capaz, que no final das contas tudo vai dar certo.